Oi galera, eu sou a Paola do blog Livros e Fuxicos. Hoje eu vou mostrar pra vocês quais foram as minhas leituras do mês de fevereiro. Mês passado eu li 9 livros, mais 2 contos, totalizando assim 11 leituras muito boas. Dentre essas 11 leituras, 4 foram em formato digital, que eu já mostrei pra vocês na última versão da coluna Atualizando o Kobo. Para quem ainda não viu, o link está aqui em observações. E os livros são O Clube dos Herdeiros, da autora nacional Fabiana Madruga. O livro é ótimo, gente. Ele tá demorando um pouquinho para ser lançado na Amazon porque a autora conseguiu um novo contrato editorial. Então aguardem, fiquem de olho nas novidades. O livro tem um quê de Gossip Girl nacional, ele foca na aristocracia jovem do Rio de Janeiro. Então é emocionante, é envolvente, é engraçado e é bem jovem. Gostei demais. Outro livro que eu li, também nacional, é Louca por Você, da autora A.C. Meyer. Ele está fazendo muito sucesso nas redes sociais. As leitoras que gostam de romance contemporâneo estão adorando a escrita da autora. E eu gostei muito também da forma dela narrar os acontecimentos. Apesar de eu não ter gostado tanto assim desse casal. Eu achei ele muito mandão e dominador e ela muito submissa, muito fraquinha para a idade dela. E os outros dois são os 2 contos, que é de uma mesma autora. Traduzindo livremente seria Meu Professor Particular de Música, e os 2 contos narram a mesma versão da história, só que pelo ponto de vista do mocinho e da mocinha. Eu gostei bastante, gosto demais da autora, é um new adult, e eu gostei muito da versão narrada pelo mocinho, e não gostei tanto assim da mocinha, mas talvez por eu ter lido eles na ordem, assim, né, um atrás do outro. Esses foram os e-books, agora eu vou mostrar os outros livros que eu li, esses em formato físico. Eu comecei o mês lendo 2 romances de época da mesma série, que foi Sedução ao Amanhecer e Tentação ao Pôr do Sol. Então aqui a gente tem romance, geralmente é um romance proibido, entre pessoas ou de classes diferentes ou de pessoas que não fazem parte da nobreza e da aristocracia daquele período. Nesse livro, ela coloca um cigano, então eles não eram aceitos na sociedade, e tem toda essa barreira social entre o mocinho e a mocinha, um romance muito bem construído. Eles já são apaixonados desde pequenos, conviveram juntos, então a gente vê e torce para que eles enfrentem as dificuldades, para que eles deixem os medos sociais, coloquem isso de lado e decidam viver o amor que eles sentem um pelo outro. Então é um livro muito gostoso, que a gente lê rapidinho e que não foca só no romance. Tem uma crítica social, tem aqui um pouco de suspense, de emoção e, claro, tem muito bom humor, porque por se tratar de uma série familiar, cada livro narra a história de amor de um dos irmãos Hathaway. Eles se intrometem muito na vida um dos outros, até por isso que eu sempre falo nas resenhas que esses livros não podem ser lidos fora da ordem, porque os irmãos que já estão casados ou aqueles que já estão com um par engatilhado, eles se misturam, se afrontam, brigam e se intrometem e muito assim, é muito legal, realmente parece aquele tipo de família italiana que um briga com o outro e quer se intrometer e fica aquela conversação. Então é muito legal, adorei esse livro. E aí eu já emendei com a história de Tentação ao Pôr do Sol. Novamente aqui a gente tem uma crítica social, um mocinho que ele não tem sangue cigano, mas ele também ele afronta a sociedade, porque tudo que ele tem, tudo que ele conseguiu foi batalhando, foi trabalhando, o que não era típico da sociedade inglesa daquela época. Também tem emoção, tem suspense, e a gente vê a construção do próximo casal, que é o casal do próximo livro. Então é bem legal, gente, eu adoro, pra quem gosta de romances históricos. Sempre falo, quem gosta do Julia Quinn vai gostar bastante dessa série, vale a pena ler. E aí eu saí do romance histórico, fui ler um new adult, que é Louca por Você, faz tempo que já tava aqui. E eu não sei porque eu esperei tanto pra ler, que é da Amy Langton, que é o primeiro volume da série Bad Boys. Então, eu gosto muito de new adults, eu sempre falo pra vocês que essa classe é um dos meus gêneros preferidos, mas eu não caí de amores por essa série não. Eu achei que não sentia uma construção de um romance forte, sólido, e por mais que eu tenha gostado da narrativa, que ela é muito rápida, cada capítulo é narrado por um personagem diferente, por a autora colocar um triângulo amoroso super inusitado e ela colocar uma bomba aqui de um mistério
e de um segredo e uma revelação que a gente fica de queixo caído. Eu achei que talvez os acontecimentos finais não tenham sido explicados e que a solução que ela deu para essa desculpa que ela arranjou tem alguns pontos falhos, algumas coisas assim, sei lá, que só em livro mesmo, que foi meio difícil de acreditar. Então, por mais que eu tenha gostado da narrativa e que eu queira ler os próximos livros, não se tornou um dos meus new adult favoritos, não. Na realidade, sei lá, eu achei ele meio mediano. Aí eu saí do new adult e fui ler um romance que eu estava muito ansiosa para ler, que é Tabuleiro dos Deuses, da Richelle Mead. Eu adoro essa autora, eu sempre falo pra vocês, ela é a mesma autora de Vampire Academic, de a série Bloodlines, de Sucubo, e todos os livros que eu leio dela eu gosto. Não tem nenhum que eu li e que não tenha me agradado de alguma forma. Entretanto, porém, contudo, esse aqui foi um livro difícil de ler. Primeiro porque o cenário criado pela autora é muito complicado, é muito novo, é muito único, então ela precisou usar termos muito complicados e ela não explicou esse cenário logo de início. Ela priorizou o foco nos personagens, então para que o leitor se envolvesse na história desses personagens e aos poucos fosse conhecendo o ambiente ao redor deles. Só que quando você está lendo um livro que ele é meio fantasioso e meio distópico, porque que é uma sociedade futura e tem muita crítica como as distopias que a gente está acostumado a ler tem, você quer entender esse mundo antes de conhecer os personagens. Não adianta se o personagem é legal, se ele é ruim, se ele é mau ou qualquer coisa, você quer entender esse mundo. E eu acho que aí, nesse ponto, como demorou muito pra gente entender esse mundo, o começo do livro ficou muito lerdo, eu demorei pra ler, foi bem pesado de entender todos os termos e tudo mais. Ainda assim, depois da metade do livro, quando eu já estava um pouquinho mais ambientada, eu peguei gosto, me envolvi com os personagens, me surpreendi demais. Tem um teor místico aqui além da distopia. É bem legal, por isso que realmente o Tabuleiro dos Deuses, porque ele trabalha com esse quesito assim do novo mundo e das pessoas sem rumo, sem Deus, sem em quem e o que acreditar. Só uma tecnológico, nada espiritual. Então a ideia da autora é muito boa, mas o começo do livro é bem parado, ele só fica bem bom mesmo do meio do livro pro final, e aí o final deixa a gente, ai, preciso do próximo. Então a editora mandou muito bem lançar o livro por aqui, mas eu acho assim, que pra quem não leu nada da autora ainda, talvez esse não seja o melhor livro adulto pra começar. Então eu indicaria ali Sucubo, que é muito, muito bom pra quem gosta. Agora, pra quem já leu os outros, é leitura obrigatória. Eu acho que quem é fã da autora tem que ler tudo dela. Então, esse é bom e o casal também é legal. Aqui tem uma guerra social entre os dois, eles são de mundos completamente diferentes, bem bacana. Daí, eu voltei pro New Adult e fui ler Tentação Sem Limites, que é a continuação de Paixão Sem Limites, segundo volume da série Too Far, da Abby Glines. E eu adoro essa autora, eu sempre falo isso pra vocês também. A Abby, por mais que ela escreva clichês, escreva livros bem previsíveis, bem assim, talvez para alguns superficiais, ela me envolve demais. Porque pra mim sempre tem emoção, sempre tem crítica social, sempre tem conflitos new adult. Porque eu acho assim, que o new adult, para ser um new adult, ele tem que ter um conflito existencial que envolve os jovens. Os jovens têm que ter algum problema, alguma coisa que justifique o termo new adult, porque exatamente isso é a definição, é você mostrar as dificuldades que aqueles jovens considerados adultos, que já têm maioridade, que estão trabalhando, que estão batalhando no mundo afora, eles estão enfrentando para serem definidos finalmente como adultos. E aqui a gente tem muito disso, tem um drama familiar muito forte, os personagens precisam demais perdoar, superar, aprender com os erros, amadurecer. E eu acho que esse segundo livro é exatamente isso. Amadurecimento emocional deles, libertação, perdão. É muito bonito. Eu adorei a carga emocional aqui, o rumo que a autora escolheu, onde ela quer chegar dessa parte de libertação é muito bonito. Então,
muito bom mesmo. Eu indico demais essa série de olhos fechados. Mesmo achando que não é todo mundo que vai gostar, eu acho que vale a pena ler, porque o livro você lê muito rapidinho, ele é uma leitura super fácil. Então, na dúvida, leia pra ver se você vai gostar, porque realmente é muito bom. Então, entre ficar na dúvida, corra o risco de gostar. Vai que você ali encontre uma nova paixão, né? E aí eu voltei para outro New Adult, gente, outro com a capa roxinha, os detalhes em roxo, que eu quase não gosto. Adorei, que é O Segredo de Alimisha, que foi publicado pela Geração Editorial. Gente, a editora demorou demais para lançar esse livro. Faz muito tempo que eles anunciaram a compra, faz muito tempo que eles falam, vamos lançar esse mês, vamos lançar esse, vamos lançar esse. E eu estava super ansiosa e realmente eu já tinha lido esse livro antes, também em e-book, bem antes de ser publicado aqui. E fiz a releitura dele, foi tão maravilhoso quanto. Quando eu vou fazer releitura assim, de e-books, eu tenho muito medo de não gostar do livro. Porque eu sou muito assim do momento. Aquele momento eu leio, eu me envolvo, eu leio rápido, termino o livro e falo, ai, amei. E aí amanhã, se eu não estiver na onda do livro, pode ser que eu não goste dele, porque a leitura é isso, ela é muito emocional. Então, eu fiquei com medo de não gostar tanto desse livro quando eu fiz essa releitura, mas não adianta. Amei ele igual. Aqui trata de uma personagem que ela sofreu um trauma muito forte na juventude, ela se culpa por isso e ela foge de tudo. Foge da cidadezinha que ela sempre viveu, do melhor amigo que sempre esteve com ela desde pequeno, da família dela e vai pra faculdade. E aí nas férias, depois de muito tempo, ela acaba tendo que voltar pra casa. E aí ela reencontra todos os problemas que ela achou que ela tinha abandonado. Ela quis criar uma nova ela, fugir daquilo que tinha acontecido, mas os problemas estavam lá, esperando por ela. E aí essa volta também é uma volta assim de superação, de perdão, de autoconhecimento, e é muito bonito. Aqui a gente tem um personagem masculino incrível, que ele não é politicamente correto, ele tem lá suas dúvidas, os seus problemas, mas ele não é dominador, machista, não impõe nada, ele não cobra nada, ele respeita demais a mocinha, ele sempre tá lá pra ajudar, pra apoiar. Então a relação dos dois é incrível, e a forma como você vê que é ele que vai ajudar ela a se curar é muito, muito bonito. Eu adoro essa autora, ela escreve muito bem. Não sei se vocês viram, ela vai estar na Bienal esse ano, vai dar uma palestra. Agora eu não lembro o tema, mas ela vai estar na Bienal, então fiquem de olho aí. E também a editora já falou que vai lançar o segundo volume desse livro, parece que ainda esse ano, e eles compraram outros New Adults da autora. Agora eu não tenho certeza quais. E aí, pra terminar o ano, eu fui lá e li mais um romance histórico, esse aqui pro desafio de romances de época que tá rolando no blog, que o desafio de fevereiro era ler um romance histórico de banca, porque fevereiro é o mês mais curtinho, os romances de banca são caracterizados por serem menores. E aí eu escolhi um da Julia Quinn, sim, a Julia Quinn, que está sendo lançado pela Arqueiro, já foi publicado no Brasil como Romances de Banca, que é a história de um grande amor, que foi publicada há muito tempo pela Nova Cultural. Essa aqui é a minha edição, vocês estão vendo que ela tá estragadinha aqui porque eu comprei ela em sebo. É muito difícil de encontrar os livros que foram publicados pela Julia Quinn em banca aqui, são 3 livros. E aí vocês veem que ó, ele é menorzinho, mas em compensação ele é mais grosso. Esse livro é o primeiro livro de uma trilogia, também familiar. Cada livro narra a história de um dos membros dessa família. E eu adorei esse primeiro livro. Assim, não é o meu casal favorito, mas o romance é muito bem construído. Aqui a gente tem problemas e também conflitos. E por mais que eles tenham lá seus pontos negativos, eles apresentam assim ser personagens muito reais. Acho que exatamente por eles não serem construídos ou demonstrados como pessoas perfeitas, é muito mais fácil da gente aceitar as falhas comportamentais deles. Até porque a mocinha aqui é muito jovem, então ela tem alguns roupantes de imaturidade. E o mocinho é um pouquinho mais velho que ela, então eles têm vários conflitos. E é legal isso, a gente se diverte demais. As conversas são super irônicas, bem-humoradas.
O romance é construído aos poucos, a mocinha sempre foi apaixonada pelo mocinho desde pequena, então tem muito sentimento, muita surpresa, é um livro delicioso. E o melhor, é a prova de que romances de banca são bons sim, e de que vale a pena tentar ler, procurar um que você goste. Bom, galera, essas foram as minhas leituras. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijo e até mais!